Vamos tentar dar uma resumida na nossa conferência, amém? Vamos tentar dar uma resumida na nossa conferência, se é que é possível, amém? Estamos muito gratos. Tivemos treinamento na segunda e terça, também foi muito gostoso, foi muito proveitoso, amém? E agora temos que praticar, né? E eu sei que a palavra pastoral, a palavra do presbítero da igreja, ela é muito importante para você tentar entender de tudo que se falou. Nem tudo que se fala normalmente significa que vai se tornar verdade para a nossa igreja, amém? Mas apesar que nessa conferência nós podemos reter tudo, amém? Reter tudo, amém? Vamos orar ao Senhor, amém? Vamos ter um coração faminto. Não faça só de uma conferência um dia que você está com fome do Senhor, mas faça de todo dia, toda oportunidade, você ter fome do Senhor, da palavra. Senhor, nós temos fome de Ti, nós temos fome da Tua palavra, nós temos fome de ouvir a Tua voz, nós temos desejo pelo Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, ó Pai, nós queremos ouvir o Teu coração, nós queremos que essas verdades, Senhor meu Deus, se tornem as nossas verdades, ó Pai, as verdades do céu se tornem as verdades do céu no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma coisa, é muito importante você ter a visão correta do que está fazendo, né? Eu não sei exatamente como que é bem esse exemplo, mas eu já ouvi ele, que funciona mais ou menos assim. Tinha alguns operários fazendo uma obra, e quando se foi se perguntar para esses operários o que eles estavam fazendo, um dos operários falou bem assim, que estava assentando tijolos. A visão dele sobre o que ele fazia era assentar tijolos. O outro operário falou: eu estou construindo um palácio para o rei. Existe uma diferença muito grande entre você estar fazendo alguma coisa e você achar que está só assentando tijolos, e a outra coisa você falar que está construindo um palácio para o rei. Olha a diferença de visão, né? De visão. Então nós precisamos ter a visão correta sobre aquilo que nós estamos fazendo, né? O que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Eu vim numa reunião. Por quê? Porque eu tenho que vir numa reunião, afinal de contas eu sou crente, né? Então isso, infelizmente, é a visão religiosa de muitos sobre o que estão fazendo. Eles fazem o que fazem, mas não têm a devida compreensão do que fazem. Isso é algo muito ruim. Isso é algo muito ruim, né? E nós precisamos aqui, eu quero chamar a tua atenção para que você não seja aquele que fica à beira do caminho, ok? Infelizmente, né, muitas pessoas não vão profundamente, não escavam profundamente os tesouros de Deus. Eles acabam ficando só na parte superficial, né, superficial. E acabam sendo levados por todo o vento de doutrina, e acaba que vem as dificuldades, as circunstâncias logo levam essas pessoas e atrai o seu coração. Por isso que nós precisamos ser profundos em Deus, profundos. É interessante, né, você ver um irmão como o Edileu, parece que ele não tem o que falar, né? Parece que ele só tem esse assunto, né? Uma coisa assim, parece que é um cara que não está nem estudando a Bíblia, que só tem um assunto para falar. Ele vem aqui, você vai ver que se ele voltar aqui o ano que vem, você já vai saber o que ele vai falar. Você já sabe, ele só muda as ilustrações. Até porque a própria Bíblia não tem muito assunto, ela tem assuntos repetidos com várias ilustrações diferentes, muda as ilustrações para falar do mesmo assunto. Mas o que acontece isso? Não é que ele não tem o que falar. Ele estava conversando com o Alexandre sobre escatologia, tem uma visão profunda sobre escatologia, tem estudo sobre escatologia, tem muito material aquele irmão, tem muita profundidade. Mas a questão dele é que ele sabe que tem certos assuntos que são prioritários na palavra de Deus e principalmente prioritários para o ministério dele. E ele sabe que se não for pela repetição, as pessoas não vão chegar no nível de profundidade. E vão viver sempre na superficialidade. E isso é muito ruim, nós precisamos entrar em profundidade. Eu gosto de vez em quando que vem alguém aqui, eu gostaria que viesse alguém aqui. Eu queria que viesse um dia, vou falar nomes aqui para ficar claro. Eu acho que eu vou convidar um do Adventista do Sétimo Dia. Eu vou convidar um Adventista do Sétimo Dia para ele vir pregar aqui. Eu vou convidar. Para ele falar que você tem que guardar o sábado. Não tenha dúvida de que ele vai chegar com um bom argumento, ainda mais Adventista do Sétimo Dia. Não pense que eles são despreparados. Eles são preparados. Eu queria trazer aqui um Adventista do Sétimo Dia. Certamente alguns irmãos no próximo sábado já estariam guardando o sábado.
Certamente, eu digo para você. Por quê? Porque falta profundidade. Falta profundidade. Então, de vez em quando nós temos que... Eu não costumo fazer isso até, irmãos, porque eu seleciono bem quem vem aqui. Mas eu não posso selecionar o que você escuta no YouTube. E tem gente que é sempre confuso. Por exemplo, irmãos, eu percebi o quê? Eu percebi algo. Há anos atrás, eu tinha assim uma fé muito pura a respeito da cura. Uma fé muito pura. Mas foi passando o tempo, né? Nós congregamos num lugar que eles gostavam muito de pegar os testemunhos na hora. E a gente viu ali que tinha gente que vinha contar o testemunho meio emocionado, e daqui a pouco, na outra semana, a pessoa já estava duvidando do que recebeu, e já estava pedindo oração de novo. E aquilo, eu vi que eu permiti que aquilo fosse entrando no meu coração e virando dúvidas. Dúvidas. Até que eu tive que me deparar com a situação da minha saúde. E o que eu tive que trabalhar? Eu não tive que... Isso eu já tinha essa convicção, que eu não tinha que convencer a Deus. E que eu vejo ainda que os irmãos não entenderam. Eu acho que a oração é lugar para convencer a Deus. Deus tem que ser convencido de ser bom. Pega alguns textos fora do contexto, inclusive de Mateus. E aí ficam tentando converter a Deus, em vez de converter seu próprio coração incrédulo. E nós ficamos tentando convencer a Deus de nos dar aquilo que Ele já nos deu, em vez de se relacionar com Ele, para absorver o coração dele sobre as verdades que Ele já fez por nós. E aí eu tive que ser claro o seguinte, eu não tenho que convencer a Deus de me curar. Eu preciso absorver as verdades de Deus sobre a cura. Aí eu lembrei que anos atrás eu tinha comprado um livro, né? Curai os enfermos e expulsar os capeta. Não, expulsar os demônios. Eu lembrei daquele livro, não foi por acaso, eu lembrei. Eu lembro que eu dei aquele livro para o pai do Henrique, pastor Ademir, mas ele não leu. Talvez se ele tivesse lido, né? A gente acha que sempre todo mundo, as pessoas morreram na hora que tinha que morrer. Eu não acredito que todos morreram na hora que tinha que morrer, não. Eu não acredito. Por exemplo, se você pega agora, está meio nervoso, né? Tipo assim, está meio nervoso, está estressado, vai lá e se joga na frente de um carro ali na BR agora. Você morreu na hora certa? Claro que não. Então, nem sempre as pessoas que morreram na hora que tinha que morrer. Não estou dizendo que é o caso dele, tá? Eu tenho muita liberdade para falar sobre ele, porque eu era muito amigo dele, muito mais do que qualquer pessoa que até familiares dele, amém? Mas talvez ele pudesse ter lido o livro e ajudado ele a ficar mais cheio de fé para crer numa cura, talvez. A gente não pode ser passivo, a gente precisa entender que a parte de Deus foi dar, a nossa parte é responder aquilo que Deus deu. Por exemplo, não vai ter ninguém que não seja salvo, que toda pessoa que vai estar no inferno é uma pessoa que tinha salvação disponível. Por quê? Porque Deus morreu, o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. Foi por todos. O que leva uma pessoa para o inferno? Incredulidade em relação àquilo que Deus fez. Mas Deus fez. Então não vai ter, só vai ter gente amada no inferno. Quando alguém falar para você, eu estou no pecado, mas sou amado. Claro, só tem gente amada no inferno. Não tem ninguém que não é amado por Deus lá no inferno. Todo mundo é amado, porque Deus amou o mundo. Só vai ter gente amada no inferno. Só que gente que não creu. E jogou fora o amor de Deus. Jogou fora o amor de Deus. Então não vai ter, Deus não é ruim. Deus deu a oportunidade. Aí você tem as teologias por que Deus escolheu alguns, tal, e daí não vou entrar nesse pormenor, né? Agora a questão é que não vai ter ninguém, todo mundo vai poder dizer, Deus me ama. Lá no inferno dá para cantar essa música, Deus me ama. Até vou convidar a Ana Paula Valadão para cantar lá. Só vai ter gente amada no inferno. Amém? Então nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos ir na profundidade. E o que aconteceu? Eu peguei, eu lembrei desse livro lá, tinha muito versículo. Eu lembrei desse livro, e nessa época eu vim ali para a casa do André da Berna, eu fiquei ali hospedado ali uns 30 dias para ver se eles me amavam mesmo. Falei, vamos fazer esse teste aqui, né? Passaram no teste.
E eu ficava ali no jardim, muitas vezes, com aquele livro na mão. Os vizinhos deles deviam achar que eu sou louco. Louco é os vizinhos que não entenderam o que eu estava fazendo. Porque eu estava pegando aqueles versículos e eu aprendi que eu teria que convencer meu coração do que Deus já fez. Eu convenço ele com a palavra. Eu pegava aqueles versículos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, para crer o quê? No que Deus tinha falado sobre minha saúde. E eu confessava aqueles versículos na primeira pessoa. Isaías 53, então eu confessei. E é interessante, de todas as pregações que, infelizmente, eu perdi isso aí, né, irmãos? Um celular que eu tinha ali, apagou ali o bloco de notas. Perdi até algumas pregações que eu fiz no bloco de notas. Mas o que aconteceu? Porque é o seguinte, o diabo ele usa gatilhos, né? Para ativar a tua depressão, problemas emocionais, ele pega alguns gatilhos. E aí eu pegava algumas palavras que eu estava escutando, seja na leitura bíblica ou seja nas pregações, e eu vi o gatilho ao contrário, para combater aquele gatilho. E eu marcava aquilo lá. Uma das frases que eu falava constantemente, eu vou duvidar da dúvida. Eu vou duvidar da dúvida. Porque a dúvida bate no nosso coração toda hora. Eu falei, eu vou duvidar da dúvida. E aí, toda vez que vinha a dúvida, eu duvido da dúvida. Algo que Deus falou ao meu coração também é o seguinte, eu não faço exames para procurar doenças, eu faço exames para manifestar milagre. Outra frase que Deus me deu. Eu não estava procurando doença, eu estava... agora era a hora dos milagres aparecer nos meus exames. Nunca esqueço o primeiro que apareceu, e foi quando Deus falou. Eu lembro que essa frase que Deus falou estava lá na casa do Alexandre. Lá na casa do Alexandre. E que era perto do hospital que eu ia fazer o exame, Hospital São Paulo. E eu ia fazer das caróticas, que ali foi o primeiro que começou a dar bom. Poxa, eu estava fazendo o exame, só estava dando ruim. Começou dando ruim. Comecei perdendo o jogo, né? E aí, quando deu ali aquele das caróticas, para ver se tinha algum entupimento nas artérias aqui, e a mulher passava o gelzinho, passava, e olhava, e não falava nada, e passava de novo. Aí eu falei, puxa, até que eu perguntei para ela, e aí, como é que está o negócio aí? Ela falou, só um pouquinho, eu vou chamar outra mulher. Eu falei, vou chamar outra mulher, né? Puxa vida. Aí outra coisa que Deus me ensinou nessa época, o coração tortuoso, ele sempre pensa que é negativo a informação que vai vir. Se está demorando é porque é ruim. Pô, se a mulher está passando aqui, a primeira coisa que... Aí você tem que treinar o teu coração tortuoso é isso. Qualquer coisa, se o teu chefe te chamar para falar assim, eu preciso falar com você, você fala, vai mandar eu embora. É um coração tortuoso. Deus não vai mudar teu coração, é você que precisa trabalhar teu coração, você tem que identificar e você vai ter que trabalhar através da palavra. Por isso a meditação, Alexandre vai pregar para nós sobre meditação. Ele já está com o esboço quase pronto. Se eu falasse para ele vir agora, ele tomava meu microfone. Ele está louco para tomar o microfone de mim aqui. Mas vai falar, sério, a meditação é muito importante. A meditação cria imagens e as imagens gravam coisas no teu coração. É impressionante. Por isso que a Bíblia, você tem que imaginar os textos que você está lendo. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Você precisa entrar naquele texto, você precisa fechar os teus olhos e você precisa se ver assim, como se Jesus arrancando as tuas enfermidades. Isso é algo muito poderoso. Isso cria novas e isso escreve coisas novas no teu coração e remove a incredulidade. Eu fiz muito isso, eu fechava os meus olhos. Isso o livro do Atmani também me ajudou muito, que ele fala lá, que eu já até ensinei para os irmãos aqui. Primeiro você precisa se assentar. Ou seja, se assentar é o seguinte, eu estar convicto da vitória que Cristo me deu. Depois que eu ando. Enquanto eu não me assentar na vitória de Cristo sobre a enfermidade, como que eu vou andar crendo que sou curado? Enquanto eu não me assentar na vitória de Cristo sobre o pecado, como que eu vou andar em vitória sobre o pecado? Então, primeira coisa é você se assentar na vitória de Cristo. É o teu coração crer que, por exemplo, você já morreu para o pecado. E agora, como você vai viver para o pecado se você morreu para o pecado? Mas enquanto você tem dúvida acerca dessa verdade poderosa, que você morreu para o pecado, não tem outra alternativa para você que não seja pecar. Se você tentar andar
Tendo dúvida, ou seja, andar fala da atitude, do caminhar em vitória, do caminhar coerente com aquilo que você crê. Como, se eu creio que sou um pecador, o que o pecador faz? Peca. Se eu creio que sou santo e justo, o que santo e justo faz? Anda em justiça e santidade. Por isso que o diabo luta tanto contra essa mensagem da graça. Porque é essa mensagem que liberta verdadeiramente as pessoas. Aqui eu tenho um religioso tentando andar em santidade e justiça, mas que não crê verdadeiramente que é santo e justo. Parece um Deus incoerente. Ele fala assim para você, você ainda tem a natureza pecaminosa, mas anda em justiça e santidade. Pô, não tem coerência isso. Deus pediu para mim fazer algo que Ele não me capacitou para viver. Na nova aliança, Deus te capacitou para viver em justiça e santidade. Por isso Ele te fez justo e santo. Só que é o seguinte, irmão, por exemplo, esse assunto, né? Esse assunto. Nós estamos falando há muito tempo sobre a tal da graça aí, né? Mas você é profundo nesse assunto? Quando eu falo profundo, irmãos, é pegar aqueles textos que geram dúvida. Romanos 7. Eu não vou sossegar enquanto não entender esse texto aqui. Eu não vou sossegar enquanto não entender. Eu aprendi uma coisa, o Weinhard falou uma coisa interessante. No primeiro momento, porque, por exemplo, como você concilia? Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele fala ali que você é perdoado se perdoar. Está lá na oração. Mas quando você vai para a nova aliança, por exemplo, em Hebreus, diz que você foi perdoado completamente e Deus não lembra mais do seu pecado. Puxa, Jesus falou uma coisa lá, agora Hebreus está falando isso, e Paulo fala, perdoe assim como você foi perdoado em Cristo. Parece um pouco diferente, não, parece não, é completamente diferente do que Jesus disse. E aí? E aí, como é que fica essa história? Se você não for profundo e não buscar escavar, você sempre vai ficar meio na dúvida, você nunca vai andar na vitória completa. Por quê? Porque o que rouba a semente do teu coração? É superficialidade. Uma das formas de roubar a semente do coração é a superficialidade. Por quê? Daqui a pouco o diabo vem te acusar. Ele vem te acusar. Você está doente, precisando de uma artéria nova. Aí ele fala, quem é você para querer de Deus uma artéria nova? Você não é digno? Puxa vida! Aí você não é profundo em Deus. O que acontece? Logo vem a dúvida no coração, porque você fala assim, realmente eu não tenho nenhum tipo de merecimento para poder receber de Deus. Aí você faz um monte de promessa, né? Parece que é até católico. Senhor, se tu me curar a partir de agora, eu vou pregar o teu evangelho. Senhor, tu conta comigo. Vou falar para o meu pastor, pode falar. Pode contar comigo, que agora eu vou pregar mesmo. Puxa vida. Por quê? Porque não é profundo. Aí eu tive que fazer o quê, irmãos? Eu tive que me aprofundar nessa área. Eu sabia que tinha lacunas ali, tinha brechas de dúvida. Aí eu fui pegando aqueles textos, eu peguei aquele livro tem muito versículo, eles pegaram praticamente todos os versículos da Bíblia de cura e colocaram naquele livro. E eu ia lendo aqueles versículos, ia confessando aqueles versículos. Eu confessando não para se tornar verdade para Deus, para mudar a Deus, para mudar meu coração. E eu fui confessando a primeira pessoa, Jesus levou sobre si essa artéria inflamada. Jesus levou sobre si essa artéria inflamada. Jesus pagou por essa artéria inflamada. Aí aquele texto, né, de Romanos, capítulo 5, né, que nós podemos reinar em vida pela abundante graça e o dom da justiça, nós podemos reinar em vida. Pela abundante graça e o dom da justiça. Dom, presente, justiça. Aí toda a base, se você estudar, toda a base
da maldição está ligada à injustiça. E toda a base da bênção está ligada à justiça. Aí agora eu recebi a justiça que não é minha, a justiça de Cristo. Ou seja, se foi creditado sobre mim uma justiça que não era minha, a justiça de Cristo, significa então que agora fecha a questão do quê? De ser abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo. Por que em Cristo está a minha bênção? Porque em Cristo está a minha justiça. Num certo sentido, irmãos, nós não somos merecedores de nada. No outro sentido, nós somos agora. Ou seja, nós não somos merecedores no aspecto de nós termos feito por nós mesmos. Mas no outro sentido, agora, em Cristo, nós nos tornamos merecedores, porque Ele nos deu a sua justiça. Então isso nos dá uma fé no mundo espiritual para fazer o seguinte, para reivindicar como alguém que merece a cura, por exemplo. Não merece porque o mérito é seu mesmo, mas porque você recebeu um mérito pela fé em Cristo Jesus. Então te dá uma autoridade seguinte, doença você não pode ficar. Por quê? Porque a doença é legal, porque Cristo me deu a sua justiça. E no mundo espiritual tudo funciona em ordem. Ou seja, a injustiça produz maldição, a injustiça produz a ausência da bênção, e a justiça produz a bênção, a shalom de Deus, a reparação completa de Deus. Então, por que eu posso estar confiado que agora eu sou merecedor da bênção? Porque Cristo é minha justiça. Ele me creditou a justiça. Amém? Ele me deu um crédito. É como se eu chegasse numa loja que eu devia muito. Ele não só pagou minha conta e deixou zerado o saldo. Ele foi lá e me creditou algo. Aí eu posso chegar na loja de cabeça erguida e falar... Agora eu não posso esquecer em quem creditou em minha justiça. Foi Cristo. Então no aspecto prático, eu não sou merecedor porque não fiz por merecer. Por mim mesmo. Mas pela fé eu me tornei merecedor porque Cristo me creditou a sua justiça. Então isso é algo muito poderoso. Isso dá uma fé para orar, irmãos. Por isso que pode muito a oração de um justo. E ali a Bíblia fala o quê? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia está falando que ele por si mesmo não tinha nada de especial. Mas muito pode a oração de um justo. Ah, meu irmão, quando você ora como um justo, como aquele que crê que foi creditada a justiça, a obediência de Cristo a você, muito pode a oração de um justo. Muito pode a oração de um justo. Aí nós oramos de uma forma diferente. Nós oramos daquele que está sentado na justiça de Cristo. E muito pode a oração daquele que está sentado na justiça de Cristo. É muito poderoso. É muito. O diabo luta muito. E quer deixar você sempre na superficialidade. Sempre na superficialidade. Aí ele fala assim, quem é você? Você não é digno. Claro que eu sou digno, porque Cristo é minha justiça. Irmão, se o drogado acreditar no Evangelho, não tem como ele ficar nas drogas. Não tem como. Se a prostituta acreditar no Evangelho, não tem como ela continuar na prostituição. Se o corintiano acreditar no Evangelho, não tem como ele continuar torcendo para o Corinthians. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso é uma coisa assim fantástica. Amém? E nós precisamos o quê? Nós precisamos ir mais fundo no Senhor. Nós precisamos ir mais fundo no Senhor. Eu fui ali, pela graça de Deus, trabalhando no meu coração, trabalhando. Sabe, irmãos, na verdade eu sei muito bem porque eu não fiz o exame em março. Em março eu percebi que eu estava uma instabilidade emocional ainda. E eu sabia que é o seguinte, irmãos, naturalmente, eu posso viver pelo natural, né? Eu recebi uma notícia muito dura, eu respondi essa notícia de forma errada, mas que todo mundo diz que é certa, mas eu considero errado.
Que todo mundo vai falar o seguinte, é claro, é normal, né, Kleber? Se você é um ser humano, é normal você chegar no médico e ele te falar que essa notícia aí da doença era muito grave e você ficar mal. É normal, não é normal. Não deveria ser normal para nós. O normal seria o médico falar e nós descansarmos na vitória de Cristo. Esse eu quero que seja o meu normal. Eu não quero que seja o meu normal eu fazer como qualquer pessoa do mundo faz. Recebe um diagnóstico negativo e fica desesperado. Eu quero trabalhar o meu coração em Cristo ao ponto de eu receber qualquer notícia negativa, eu jogo lá fora e fico com a vitória da cruz. Isso que deve ser o nosso normal. Esse deve ser o nosso normal. O meu pai, quando estava internado, né, pegou aí, ele andou ali em São Pedro chamando ele ali, né? Uns amigos dele que morreram chamando ele. O ano passado chamaram ele aí. Tem uns... Acho que o pastor Ademir falou, estou precisando de uma primeira voz aí, para nós cantar alguma aí no céu. Aí pegou dengue, mas a dengue começou a vitória dele na dengue. A dengue foi a bênção. A dengue foi a bênção. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse foi outro versículo que eu falei. Aí eu aprendi, irmãos, eu aprendi um pouco agora na experiência como é esse versículo. Ou seja, porque eu estou muito melhor do que estava antes do AVC. Glória a Deus. Tudo coopera para o bem. Eu estou muito melhor. Em todas as áreas, quebrantamento, conhecer Jesus. E na saúde também, em todas as áreas. Aí eu cheguei lá no hospital um dia, o médico falou, ó, o seguinte, o teu pai está com 10 mil plaquetas. Tinha que estar pelo menos com 150 mil. Ele pode ter uma hemorragia cerebral a qualquer momento. Aí eu já falei, ó, opa, já sei isso aqui, essa informação eu já sei. Eu fechei meu coração, eu duvidei do que ele falou. Eu duvidei do que ele falou. Com todo respeito a ele, não cheguei para ele, eu duvido! Tem gente que... Não, simplesmente falou, obrigado, doutor. Eu andei uns passos ali no hospital, não tinha ninguém, eu falei, Senhor, eu aprendi que eu não tenho que levar sobre mim nenhuma ansiedade. Eu entrego esse quadro do meu pai nas tuas mãos, que o Senhor já está cuidando dele. No outro dia o médico chegou falando assim, olha, tem uma boa notícia, as plaquetas dele já subiram bastante. No outro dia. Um dia eu fui fazer um exame aqui e falaram que eu estava com pedra na vesícula. Eu aprendi uma coisa também, eu estava sossegado ali, fazendo o exame, e nem perguntei para o cara qual que é o exame, porque para mim perdeu importância. Não significa que eu não vá no médico, tá? Porque o médico vai me ajudar a diagnosticar os milagres de Deus. E se Deus quiser usar o médico também, ele usa o médico. Portanto, ele está cuidando de mim. Com médico, sem médico, ele que está cuidando de mim. E aí, no final, o médico quis falar, ó, tá tudo legal, mas tem uma pedra na vesícula. Aí eu aprendi a lição. Opa, saí de lá, na frente do hospital. Falei, eu não vou ficar segurando essa pedra na vesícula, eu não tenho nada a ver com essa pedra na vesícula. Jesus já venceu ela. Isso aqui não tem nada a ver mais comigo, eu entrego para Jesus essa pedra na vesícula, ele resolve isso aí, porque no mundo espiritual já está tudo consumado e pago. Isso aqui é legal. Saí, não tem nada a ver com essa pedra. Provavelmente ela nem está aqui mais. Porque não tem nada a ver com ela. Amém? Mas tive que, irmãos, me aprofundar no Senhor. Me aprofundar no Evangelho. Só frequentar não resolve muito. Ajuda porque no frequentar... Eu estava falando para o Anderson ontem que tem alguns irmãos que de vez em quando eles ficam ficando com a igreja. Viu ficar com a igreja? Vou ficar com a igreja. Hoje eu vou dar uma flertada, vou num culto. Vou ficar com a igreja. Entendeu? Aí o que acontece? Mas ficar com a igreja é bom também, porque numa ficada dessa dá um casamento. É ou não é? Então eu nunca digo para a pessoa, você vai lá hoje, né? O que você fez a semana inteira? Aprontou, a semana inteira vai aparecer hoje. Deixa aprontar a semana inteira e deixa aparecer. É numa ficadinha que ele vem ficar com Deus que ele casa. Porque a palavra é liberada. A palavra é liberada. A palavra é liberada. Numa ficadinha com Deus, ele fica de vez. Amém? Então nunca fale assim para a pessoa, nunca, o que adianta você ir? Não, fala, incentiva para ir. Deixa ficar. Vai dar uma ficadinha com Deus.
até que um dia fica definitivo. Não foi assim talvez teu casamento, você estava curtindo um pouquinho, de repente, rapaz, o Osmar dá uma de tímidozinho, mas é ligeiro esse Osmar, irmão. É ligeiro esse palmeirense, cara. Depois que eu vi a estratégia dele com a Irene, né? Irmão Lisa, né? Rapaz, conversinha, oi vizinha, tá bom aí, a saúde, como é que vai e tal. O bicho é ligeiro, mano. Quando ele vem com essa conversa comigo que tá tímido, não sei o quê, não vem conversa furada, não. Porque para levar a varoa aí, tu foi ligeiro, né? Foi ligeiro. Oi, tudo bem, vizinho? Que bom no tempo, tá precisando de ajuda. Aleluia, aleluia. Você é crente, eu também sou, aleluia, eu converti agora. Aleluia. Sempre quis ser, só faltava uma varoa para me incentivar. Não, o cara foi legal, irmãos. Resumindo, irmãos, meu esboço começou aqui agora na primeira linha. Tem 40 PowerPoint, mas nós vamos parar aqui hoje, porque é dia das mames. E a mensagem dessa semana, se Deus permitir, fica para outra. Mas eu só fiquei aqui. E por isso que temos que deixar de ser aqueles que estão à beira do caminho. Só fiquei nessa frase aqui. Amém? Vamos se aprofundar em Deus, irmãos. Tem riquezas muito poderosas. Mas você não pode ser aquele que fica na dúvida. Você é perdoado ou não é? Você é justo ou não é? Qual o impacto dessa justiça de Cristo que foi te creditado? Para que ela é? Aí Paulo fala assim, pecado não terá domínio sobre vós, que não está debaixo da lei, sim debaixo da graça de Deus. Aí ele fala ali que agora nós devemos nos oferecer ou ao pecado ou à justiça. Agora nós temos opção. Agora nós temos opção. Por quê? Porque quando nós entendemos que somos livres, eu aprendi uma coisa, irmãos, o que o mundo chama de liberdade é prisão, e o que Deus chama de liberdade é verdadeira liberdade. Na verdade, o que o mundo chama de prisão, de liberdade é prisão, e o que o mundo chama de prisão é liberdade. Por quê? Se você chegar para alguém do mundo, ele vai dizer assim, você é crente, não pode. Você não pode fazer coisa. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Irmãos, quem que é livre? Aquele que tem que ter relação sexual com várias pessoas porque não consegue ficar sem? Ou aquele que, pela liberdade da cruz, escolhe viver para uma mulher ou para um homem? Quem é o verdadeiro livre? Quem é o verdadeiro livre? É o mundo? Irmão, está nojento o troço, né, cara? Agora não é mais ficar, né? É um beijo aqui, né? O Mike sabe como é que está aí, né? Depois você conta para nós aí. Mas ele tem o Senhor sempre tem alcançado ele, amém? Eu não estou falando nada para você que hoje não, que sei que teus parentes às vezes faz pensar, né? Amém? Fico muito feliz sempre que você está aqui, o Senhor está te alcançando. O que acontece? Hoje parece aqueles vídeos no Facebook ali para você. Hoje em dia, qual que é eu vou cantar uma música aqui. Se você souber a música, você acertar a música, entendeu? Você me dá um tapa na cara. Se você não souber, eu te dou um beijo. As mocinhas... Florentina. Parece assim os carinhos. Aí tá, a mocinha vai lá. Aí beleza. Aí o cara coloca uma música lá que nem, né? Era um sem ovelha. Pô, coisa que muito antiga. Ninguém sabe. Aí o cara vai lá e dá um beijo na moça. Então assim, e esses são livres. E aquilo ali se torna uma escravidão. Você precisa de uma festa e outra festa, e chama outra festa, e você não vai, nada satisfaz. E sabe o que vai ser o pior? É a conta na velhice. Quando você descobrir que tudo aquelas moças e tudo aquele rapaz não vai estar com você se você passar o que eu passei, que você não tem uma esposa como eu tenho.
E aí o que o mundo chama de liberdade é prisão. Nós temos a verdadeira liberdade. Nós temos a verdadeira liberdade. E nós já descobrimos, se nós quisermos tomar um copo de cerveja, nós podemos. Mas muitos dos irmãos fizeram a opção, já tomou tanto, para que tomar agora? Você já tomou tanto, pô. Vai tomar outra coisa, até mudar um pouco o paladar. Já tomou tanto daquilo, aquilo representa tanta coisa ruim para você, mas se alguém falar para você, você não pode, não, eu posso. Eu não quero, é diferente. E agora eu tenho domínio sobre o querer. Eu tenho domínio para dizer, olhar para a cerveja e falar não, e você não consegue. Isso é verdadeira liberdade. Isso é verdadeira liberdade. Amém, meus irmãos? Acho que o que Deus quis falar conosco nessa manhã, nós temos riquezas tão poderosas do Evangelho, mas pela nossa superficialidade, nós acabamos não desfrutando. Nós precisamos nos aprofundar. Ser profundo na palavra não é coisa de pastor, de presbítero. Ser profundo na palavra é gente que ama Jesus e é faminto por Jesus. Aprenda a ler a palavra corretamente, não misture coisas no Antigo Testamento fora de contexto. Se você não for ver Jesus no Antigo Testamento, você vai ter problema lendo ele. Mas se você aprender a ler o Velho Testamento, você vai ver Jesus em tudo e vai te facilitar entender coisas que Paulo e os apóstolos ensinaram, porque era sombra na antiga aliança, agora é realidade na nova. Amém? Cristo é poderoso, o Evangelho é poderoso. Toda necessidade, toda dificuldade que você está passando, Cristo tem a resposta e tem o suprimento para a sua vida. Tudo está em Cristo, Ele é a solução para a sua vida. Aleluia, Ele é a provisão do Pai para nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele é o pagamento pelas nossas dívidas. Aleluia, Ele é a nossa justiça, aleluia. Ele é a nossa santidade. Não existe ninguém que não tenha sabedoria, porque Ele se fez para nós sabedoria. Se você tem problemas para enfrentar essa semana, Deus já te deu a sabedoria, que é Cristo em você. A sabedoria. Se você precisa resolver problemas, se você precisa de novas ideias, se conecte à fonte que está em você, que é Cristo. Ele é a tua sabedoria, aleluia, Ele é a tua riqueza, aleluia, aleluia. Muito pode a oração de um justo, aleluia, se coloque de pé, aleluia. Muito pode a oração de um justo, aleluia.